Gravação. Bom, pessoal, boa noite. Iniciando a gravação. Obrigado, Glauco. Se eu esquecer, vocês me lembram, viu, gente? Eu sei o que aconteceu essa semana, eu esqueci também na aula de evolução humana, o pessoal me lembrou a tempo ainda. Todas as atividades síncronas vão ser gravadas e todas elas vão ser disponibilizadas na disciplina, tá? Lá no ambiente da disciplina. Geralmente eu disponibilizo no mesmo dia da aula, né? Acaba a aula, eu faço o download dela, e aí eu faço o upload no Facebook, no YouTube, e eu disponibilizo o link do YouTube para vocês. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente foi informado que os links durariam somente um mês. E as gravações de um semestre, elas estão sendo utilizadas para o pessoal que está fazendo as disciplinas, né, eles acabam eles assistem a atividade síncrona e aí eles aproveitam para ver as outras aulas, porque como cada aula é mesmo que o tema seja o mesmo, mas cada aula é uma dinâmica, então os alunos têm aproveitado para assistir as aulas dos semestres anteriores, tá? Então eu acabo meio que deixando no YouTube e fica lá permanentemente, certo? Bom, pessoal, o Moodle da disciplina, ele tem essa carinha, né? E aí eu organizei a disciplina em módulos, né? Então, quando vocês entrarem aqui e rolarem a barra, vocês vão perceber que a disciplina está organizada em 5 módulos, e além dos 5 módulos, tem um módulo de seminário, que eu vou falar mais sobre eles hoje, e a biblioteca da disciplina. Todas as referências que eu vou citar para vocês, eu estou oferecendo o PDF nessa biblioteca, certo? Então, lá na disciplina, no módulo, eu falo quais os capítulos ou quais os livros que eu vou utilizar, e aí vocês podem obter o material a partir da biblioteca da disciplina. Além desses materiais que eu disponibilizei no Ava Moodle, né, então vocês clicam aqui na biblioteca, vocês vão ver que está tudo aqui em ordem alfabética, certo? Os materiais que a gente vai utilizar nos diferentes módulos, certo? Tem livro aqui que é um capítulo só, tem livro que é mais de um capítulo, mas vocês podem também utilizar o Freeman, que está no plano de ensino, né, que tem na minha biblioteca, e tem também o Ridley, de evolução, certo? Não tem o Futuyma na minha biblioteca, mas vocês podem utilizar os PDFs que estão lá na minha biblioteca que vocês têm acesso agora, certo? Bom, deixa eu apresentar mais algumas coisas aqui do AVA. Então, aqui vocês vão ver que cada módulo, a avaliação de vocês vai ser feita em cima dos módulos, né? E cada módulo tem uma duração. Então, vejo que esse módulo 1, que a gente começa hoje, ele vai até o dia 6 de maio, o 2 vai de 7 de maio a 20 de maio, o 3 de 21 de maio a 10 de junho, o 4 entre 11 de junho a 26 de junho, e aí tem o módulo de ensino que está relacionado à PCC, né, que é a carga horária que vocês têm, que está relacionado ao ensino da disciplina, que é ensino de evolução, que vocês vão produzir um objeto de aprendizagem, né, que eu vou falar mais sobre essa avaliação, e aí a gente pressupõe que vocês vão fazer ao longo da disciplina. A mesma coisa vai acontecer com os seminários, né, a gente espera que vocês preparem eles ao longo da disciplina. Certo? Quando vocês entrarem aqui, vocês vão perceber que eu vou fazer uma apresentação em slide, falando das datas, da questão da avaliação, e aí depois a gente vai dividir os grupos de seminário, né? Todas as informações estão nessa apresentação de slides, que está disponível aqui logo na entrada do ambiente, tá? Em orientações gerais. Essa atividade síncrona, também eu vou colocar ela aqui direto, porque ela não está relacionada a módulo, né? Ela está relacionada mais à ambientação de vocês na disciplina. Eu enviei para vocês por e-mail o link para o Meet, né? Mas vocês podem acessar por aqui também. Se vocês clicarem aqui, vocês vão ter acesso ao link. É o mesmo link para todas as atividades do semestre. Quem ainda não está no WhatsApp pode entrar utilizando o link desse grupo. Eu até vou colocar... Eu vou copiar o link e colocar aí no chat, se vocês tiverem interesse em acessar. Espera aí. Então, vou colocar aqui no chat. Aqui aí, eu sei que muitos de vocês já entraram, né? A turma tem 9 alunos, acho que já tem 6 ou 7 alunos lá. Então, tá faltando, acho que 2 ou 3 só para estar a turma completa. Então, mas para quem ainda não entrou, basta acessar o link e vocês têm acesso ao grupo do WhatsApp. O plano de ensino está aqui.
certo? E a presença de vocês vai ser relacionada às atividades, né? Então, cada módulo tem um número X de atividades, vocês precisam postar todas as atividades para ter 100%. Então, toda atividade é avaliativa e toda atividade conta presença. Então, só para vocês terem uma ideia, no módulo 1, então, o módulo 1, só para vocês terem uma ideia, todos os módulos estão com essa organização, né? Tem aqui os conteúdos de ensino previstos para o módulo, a distribuição de carga horária para cada, né, atividade e proposição, a bibliografia que vocês podem utilizar para estudar, para esse módulo, e aí vocês vão ver que tem uma série de materiais aqui, referente ao módulo. Então, por exemplo, aqui tem a videoaula do semestre passado, de Teoria Estética Evolutiva, que a gente vai ter essa aula semana que vem, tá? Então, se vocês quiserem antecipar e assistir, se tiver disponibilidade, pode assistir essa aula, que aí fica mais fácil para a gente desenvolver as discussões. Os slides dessa aula vão estar aqui nesse item, slides aula 1, e aí vocês têm até o dia 6 de maio para responder essa pergunta, que é uma pergunta aberta, e aí depois tem a parte de origem da vida, né? Então, tem um vídeo da Nerdologia, aí tem outro vídeo da Editora Moderna, mas a gente vai ter uma aula síncrona com esse tema, tá? Que também vai entrar aqui depois. Os slides, e aí vocês têm uma pergunta para responder sobre a origem da vida, certo? Basicamente, o que vocês precisam fazer no módulo 1 é responder essas duas perguntas, certo? Então, respondeu as duas perguntas, vocês vai ter avaliação, né, que vocês podem ter de 0 a 10 no módulo, e vocês vão ter a presença computada referente a esse módulo, as aulas referentes a esse período aí, certo? Entenderam essa questão, pessoal? Entenderam a organização do Ava Moodle? Entenderam a avaliação por módulo? Como que está organizado? Sim, beleza, tudo certo. Certinho? Qualquer dúvida, vocês podem me interromper e perguntar, tá? Aí agora eu vou fazer uma série de... Vou discutir com vocês uma série de informações. Ah, não, Luiz entrou. Também relativas à disciplina, mas que está disponível naquela apresentação de slides, tá? E aí vocês também podem tirar dúvida. E aí a gente vai, na verdade, despender um pouquinho de tempo com a divisão dos grupos de seminário, tá? Mas não é nada também assim, dá para a gente fazer na aula de hoje. Certo? Então, aqui é o seguinte, pessoal, das 15 semanas, né, que a gente tem da disciplina, ocorrerão atividades síncronas nessas semanas aqui indicadas, certo? Então, veja que a gente vai ter, a maior parte das semanas, na verdade, vocês vão ter atividades síncronas, né? Então, hoje, a semana que vem, no dia 23, aí vocês vão perceber que tem uma semana aqui que a gente não tem, porque aí é previsto para vocês fazerem alguma atividade complementar, aí por isso que eu acabo dando esse espaço aqui, com atividades assíncronas, né? Aí 7 de maio, 14 de maio, 21 de maio. E aí vejo que aqui vai ter também um hiato, né, entre a próxima aula, porque o que vai acontecer? Tem uma semana que a previsão é só que vocês tenham atividade assíncrona, né, e aí tem o feriado do Corpus Christi, que aí também a gente não tem aula, tá? Por isso que tem um hiato um pouco maior aqui. Depois a gente tem aula dia 11 de junho, 18 de junho. E aí vocês vão perceber que dia 25 de junho a gente não vai ter aula. Por quê? Porque essa aula vai acontecer no sábado, e nessa aula vocês vão socializar os objetos de aprendizagem que vocês vão produzir ao longo da disciplina. E essa socialização vai ocorrer em conjunto com os alunos da disciplina de princípios evolutivos. Certo? Então, tanto vocês vão apresentar para eles, quanto eles vão apresentar para vocês. Só que tem um detalhe, as apresentações deles, vocês vão avaliar, certo? Então, depois eu vou discutir com vocês os critérios de avaliação, né, que vão ser os mesmos para as duas turmas, só que 1/3 da nota dos objetos de aprendizagem da turma de princípios evolutivos, quem vai atribuir vão ser vocês, certo? Então, cada um de vocês vai dar uma nota, segundo os critérios lá, né? E aí, depois eu vou fazer uma média, essa média vai contar 1/3. E aí, eu também vou fazer a minha avaliação, que vai contar 2/3. Certo? Bom, então, dia 26/6, que é um sábado, vai das 9 até quase meio-dia, mais ou menos, talvez um pouco menos, depende do número de grupos, né, que chegar até o final
das disciplinas, que aí vai ter a socialização dos objetos de aprendizagem. Dia 2 de julho, os grupos 1 e 2 vão apresentar o seminário, e no dia 9 de julho, o último grupo, e aí a gente finaliza a disciplina, certo? Entenderam essa questão, pessoal? Então, coloquem na agenda de vocês, quem tem Google Agenda, na verdade, como eu já mandei o convite via Google Agenda, então vocês vão ter essas aulas lá todas bonitinhas, tá? Inclusive, vocês devem receber um aviso no dia da aula, perto da aula, igual acontece comigo, certo? Acho que acontece a mesma coisa com vocês. Então, para quem não tem, vocês podem utilizar esse cronograma aqui, do dia que vai ter as atividades síncronas. Não esqueçam que o dia que não tem atividade síncrona significa que vocês vão ter alguma atividade que está planejada para que vocês façam, certo? Então, fiquem atentos a isso. Bom, em relação aos conteúdos de ensino da disciplina, a gente, ao longo dessas atividades síncronas, né, e das atividades que vocês vão fazer, a gente vai discutir todos esses temas aqui, que são aplicações da biologia evolutiva, né? Só lembrando que lá na disciplina de princípios evolutivos, a gente basicamente estudou, né, o histórico da evolução do pensamento evolutivo, aí a gente chegou na teoria sintética evolutiva, e aí a teoria sintética evolutiva, ela é baseada principalmente na ação, né, a evolução é explicada pela ação de pelo menos 5 mecanismos evolutivos, né? Mutação, recombinação, a seleção natural, deriva genética e fluxo gênico, certo? E aí a gente discutiu cada um desses tópicos, e no final da disciplina a gente discutiu, além disso, um tipo especial de seleção, que é a seleção sexual, e a filogenia e a especiação, certo? Então, basicamente, na disciplina de princípios evolutivos, a gente discute essa parte mais de fundamentos, né, dentro dessa área da biologia. Aqui na disciplina de evolução, a gente discute aplicações, né? Então, basicamente, o foco, ou ele é macroevolutivo, ou ele é foco em situações reais de ocorrência da evolução. Então, por exemplo, a gente, na semana que vem, a gente vai fazer uma retomada, na verdade, da teoria moderna da evolução, da teoria sintética evolutiva, ou da síntese evolutiva, para que vocês entendam assim, que tudo que a gente vai discutir, na verdade, a base teórica é a teoria estética evolutiva. Depois a gente vai discutir como a vida surgiu na Terra e também uma questão histórica, né, relacionada a essa proposição. Posteriormente a gente vai discutir os mecanismos genéticos e ecológicos da evolução, a evolução da interação entre as espécies, a relação... Opa, pode falar. Oi, Dália. Abriu sem querer? Foi, professor. Tá, tudo bem. Você melhorou a perna do negócio da moto? Eu sei que faz tempo, mas... Oi, professor? Você machucou numa moto, machucou numa queda, que eu vi no Facebook? Nossa, eu machuquei, professor. Dei uns ralados muito triste, mas já melhorei já. Não, então tá bom. Mas também faz tempo, né? Faz um tempinho já, mas as cicatrizes permaneceram. Então, mas as cicatrizes são sinais de experiência, né? E são histórias para ser contadas. Igual a evolução tem muita história para contar. Verdade. Bom, pessoal, também a gente vai ver a questão da evolução do comportamento, como que acontece, a macroevolução, que seria a evolução dos grandes grupos taxonômicos, né? Desde espécie, mas aí a gente não vai focar a questão da espécie, porque a gente já viu isso em especiação, mas como que gêneros, famílias, ordens, reinos podem evoluir. Aí a gente vai ter uma aula de evolução humana, que a gente vai fazer uma síntese, né, dos principais pontos relacionados a essa questão que é extremamente importante para que a gente se compreenda. Aqui é para essa evolução do comportamento de novo, porque passou, tá, gente? Mas não é que vai ter duas vezes. A questão da evolução molecular e aí o ensino de evolução. Certo? Então a gente vai ter, digamos assim, um cardápio bem interessante que a gente vai estudar esse semestre. Vocês vão perceber que é interessante a posição da disciplina, né, na grade, bem mais para o final do curso, porque vocês vão perceber que dá para fazer relação com as disciplinas de ecologia, de genética, as disciplinas de diversidade de vertebrados e invertebrados, né, a disciplina de sistemática vegetal. Então, acaba sendo a posição da disciplina interessante, porque é como se a gente pegasse tudo isso que vocês viram e aí a gente fizesse
apresentasse essas questões numa perspectiva da biologia evolutiva, né? Então, os módulos, né, só para vocês terem uma ideia, o primeiro módulo ele vai ter dia 6 de maio, vocês vão ter 2 questões abertas, eu achei melhor tirar o fórum, tá? Eu mantive o fórum aqui, mas eu tirei o fórum, porque no semestre passado o fórum ele não foi uma ferramenta avaliativa que foi muito funcional, porque o pessoal demorava muito para participar e isso também tinha acontecido no PSE, então eu achei melhor não ter o fórum. Então vocês têm só as 2 perguntas mesmo no módulo 1. E também nesse módulo, é aquele módulo que vocês estão começando, então é melhor a gente começar um pouquinho mais calmo, né? Porque aí depois a gente intensifica as atividades. O módulo 2, vocês vão ter 2 questões abertas e vão elaborar um podcast, certo? No módulo 3, e aí esse módulo, as atividades, vocês vão ter até o dia 20 de maio para postar. O módulo 3, vocês vão ter 2 questões abertas e a produção de um vídeo sem edição, que é o Minuto Lumière, que aí eu vou detalhar quando a gente iniciar o módulo, eu detalho um pouco mais. O módulo 4, ele é composto por 2 questões abertas, o mapa conceitual, e também tem uma apresentação de PowerPoint, que vocês vão precisar fazer nesse último módulo, aí vocês vão ter até o dia 25 de junho. E no módulo 5, vocês vão ter as apresentações dos seminários, que vão ocorrer dia 2 e 9 de julho, e do objeto de aprendizagem, que vai ser dia 26 de junho, no sábado. Certo? Os seminários, vocês vão precisar se organizar em trios, né? A turma tem 9 alunos, então vão ser 3 trios, por isso que são 3 grupos. E aí a gente vai fazer a definição dos grupos por artigo daqui a pouquinho. Cada grupo pode optar por produzir um vídeo, se assim preferir, né? Ou apresentar o seminário de forma síncrona nos dias que está previsto. De qualquer maneira, o grupo vai ter de 10 a 20 minutos para apresentar, certo? A avaliação do seminário, ela vai ser realizada segundo 4 critérios, tá? Cada grupo vai receber um artigo científico e aí, a partir desse artigo, vocês vão elaborar a apresentação. Então, a apresentação de vocês apresenta coerência com o conteúdo científico do artigo e está adequado à informação? Então, vocês podem ter de 0 a 4 pontos. A apresentação de slides de vocês, ela está com pouco texto, bastante figura, está agradável, né? A questão do recurso, né? Tem capa com identificação do artigo, do grupo, da disciplina, tudo bonitinho, vocês têm até de 0 a 2 pontos. Se a apresentação de vocês ela foi organizada, compreensiva, vocês conseguiram, né, concatenar as ideias, não teve problema de ficar dando risada ou chorar no meio da apresentação, né, aí vocês têm a pontuação de didática, que é 0 a 2 pontos. E esse último item, que é a integração, né, do grupo, eu quero que vocês fiquem bem atentos, porque um problema de seminário, que é um problema bem grave, é que geralmente, principalmente quando é artigo, né, os alunos pegam o artigo e dividem, né? Então, tipo, tem 12 páginas. Então, o fulano vai fazer da página 1 a página 4, o outro vai fazer da página 5 a página 8, e o outro vai fazer da página 9 a página 12. E aí, cada um faz sua apresentação de slide, depois alguém junta tudo isso numa apresentação só. E aí, ninguém do grupo conhece o artigo inteiro e a apresentação inteira. Então, esse item, né, de fluência, ele vai estar relacionado a isso. Eu consigo olhar para a apresentação e ver uma organicidade, está organizado em como se fosse uma coisa única e não um monte de fragmento que foi juntado igual uma coxa de retalho. Durante a apresentação, eu consigo notar que cada elemento do grupo consegue fazer as ligações e entende da informação total, ou cada elemento só conhece a parte que lhe foi destinada, certo? Então, esse item vocês vão ter que fazer um esforço para tentar organizar essa apresentação juntos. Eu sugiro que vocês façam igual eu, o Fernando e a Catarina, a gente faz quando faz a apresentação conjunta. Principalmente eu e o Fernando, porque a gente dá a disciplina de didática juntos, né? A gente cria a apresentação no Google Apresentações, né? E aí a gente vai conversando pelo WhatsApp, enquanto a gente vai mexendo, certo? Então a gente vai falar que legal aqui, ou mesmo coloque informação lá no Google Apresentações, que aí vocês conseguem fazer a apresentação de uma forma mais coletiva, tá? Evitem ao máximo
dividir partes e pedir que cada um fique responsável pela sua parte. Façam um esforço para que todos saibam tudo, de forma que, se por acaso algum coleguinha faltar, qualquer um do grupo tem condição de apresentar aquela parte do coleguinha, tá? Vocês podem, claro, definir momentos predominantes para cada um, até para facilitar a atribuição de papéis, mas é importante que todos saibam tudo, certo? Alguma dúvida, pessoal, em relação à organização dos módulos, em relação aos seminários? Por enquanto, tá tudo certo, Gabriel. Tranquilo? Se tiver alguma dúvida, vocês falem, viu, gente? Mas vocês podem perguntar no grupo do WhatsApp também depois, tá? Ou nas próximas atividades síncronas. Mas se tiver alguma dúvida agora, não tenham medo de perguntar. E aí, por fim, pessoal, os objetos de aprendizagem, tá? Vocês podem, os objetos de aprendizagem, eles serão apresentados em grupos, e vocês podem, inclusive, utilizar o mesmo grupo do seminário para o objeto de aprendizagem, se vocês quiserem. Caso vocês optem por, sei lá, fazer em grupos diferentes, também não tem problema, certo? Vocês organizem o grupo da forma que vocês acharem melhor. Esses grupos do objeto de aprendizagem, vocês vão falar só se vai ser o grupo do seminário ou se não vai ser o grupo do seminário. Eu sugiro que vocês façam o mesmo grupo do seminário, o grupo do objeto de aprendizagem, porque isso vai facilitar muito a vida de vocês na hora de conversar sobre os temas, tá? E para organizar o trabalho, certo? E como vocês vão ter liberdade para escolher quem vai ser o parceiro do grupo, né, os parceiros do grupo, eu sugiro que vocês mantenham para as duas atividades, tá? Mas caso vocês prefiram fazer com outro grupo, para mim, tranquilo. Vocês vão ser avaliados, e aí vocês vão ser avaliados só por mim, tá? Vocês não vão ser avaliados pelo pessoal da turma de princípios evolutivos. O objeto de aprendizagem é algum tipo de produto, digital ou não, que pode ser utilizado como recurso para aprendizagem no caso de biologia evolutiva, certo? Então, esse objeto de aprendizagem ele pode ser um jogo, ele pode ser uma maquete, ele pode ser um vídeo, ele pode ser uma música. Então, ele pode ser, assim, o que a imaginação de vocês permitir. Lá no Ava Muda da disciplina, eu inseri uma série de materiais que sugerem objetos que vocês poderiam fazer, certo? Para vocês se inspirarem na proposição do objeto de vocês. Nessa situação que a gente está vivendo, né, que o ensino está remoto, que a gente está à distância e tal, muitos têm utilizado plataformas de jogos que vocês conseguem elaborar jogos, tá? Se vocês quiserem fazer isso, tranquilo, mas se vocês forem optar por fazer os jogos digitais, que é o que o pessoal tem feito, que na verdade a própria plataforma ela te dá digamos assim, uma estrutura modelo, tentem imaginar uma maneira criativa de aplicar esse jogo, e não só o jogo pelo jogo, tá? Que isso ajuda a enriquecer a questão do objeto, certo? Mas podem usar as plataformas se vocês quiserem, como vocês podem, se vocês conseguirem, né? Não sei como faria isso, fazer maquete, alguma coisa nesse sentido. Teve um grupo que fez o joguinho direto no PowerPoint, que é possível você conseguir montar o jogo inteiro no PowerPoint, que é interessante, né? Porque você tem um arquivo que você pode mandar para as escolas, por exemplo, pode ser distribuído, que aí vocês vão ver que um dos itens de avaliação depende disso. Pode falar, Guilherme. Eu estava esperando o professor acabar de falar. Galera, em relação ao jogo, ele tem que ser a tempo de duração que os alunos terão tem que ser exatamente o tempo da aula? Não, porque 10 minutos? Não, porque na verdade a ideia é vocês apresentarem o jogo e não fazerem uma simulação com o jogo, certo? Tá, porque então você tem que fazer o jogo, mostrar para o pessoal, né? E aí, claro, você pode, o pessoal que fez joguinho virtual, eles fizeram lá 2 ou 3 perguntas do joguinho, por exemplo. Uhum. Tá, mas o que você tinha pensado? Não, porque, tipo assim, galera, eu tô participando de uma empresa de educação, um pessoal daqui da UFSCar, que usa o RPG de mesa no ensino. E a gente estava testando algumas aventuras para uma escola particular de Amparo. Ou seja, a gente usa esse jogo para explicar alguns temas
variados. Eu pensei que poderia usar Nossa, nessa matéria seria agora. fantástico. Nunca ninguém fez RPG, tá, Guilherme? Nunca. Tipo, E só que isso é uma evolução cabe questão. super bem, né? Então, RPG cabe super bem dentro da evolução. eles me convidaram justamente por causa disso, né? Porque não tinha ninguém da biologia. Aí a questão que seria do RPG é que eles são feitos em sessões, né, ou aventuras, e cada aventura tem um certo tempo. Aí começou a apresentar o jogo, e a história, e todos os desafios pedagógicos, né, que lá na empresa a gente chama, então não teria problema. Seria nesse sentido, mas você precisa trazer o protótipo do jogo, tá? Porque não é só falar sobre ele, você tem que mostrar ele pronto, entende? Você não vai jogar com o pessoal, mas você tem que mostrar ele, mostrar que você realmente fez, certo? Nem que você tenha que fazer talvez uma versão reduzida, tá? Não precisa demonstrar o jogo, mas ele tem que estar pronto, porque o objeto de aprendizagem, vocês não podem trazer só o projeto do projeto, do objeto. O objeto ele tem que existir enquanto recurso didático, certo? Entendi. Por exemplo, se eu fizesse o jogo, a gente fizesse, por exemplo, 5 sessões, a gente jogasse uma de teste, né, uma versão um pouco mais reduzida, e trouxesse alguns recortes da aula gravada. Pra, Perfeito. aí Nossa, daria certo. perfeito. Daria certinho. É porque as sessões de RPG elas podem demorar muito tempo, né? Quando eu É, era adolescente eu jogava bastante, a gente ficava à madrugada, né? a Nas gente lá sessões, jogando. nessa escola que a gente está aplicando, a gente tenta fazer durar apenas 3 horas, né? Então a Porque gente começa. eu. Exato, aí Sim. são 7 aventuras, né? Uma por semana. Aí a gente grava tudo para fazer as análises e tal. Então dura 3 horas cada uma. Que senão não Não, dá. Se a gente fosse pegar uma convencional, vai não, até almoçar vai, já. vai. Às vezes você tem que retomar em outro dia, né? Sim. Mas é interessante que nunca ninguém tinha apresentado RPG de evolução. Inclusive, eu já vi, eu já participei de algum congresso de educação que eu fui. Alguém tinha feito um RPG. Eu fui assistir, eu fui apresentar uma comunicação no congresso de educação. E aí, na sessão que eu estava, tinha um pessoal apresentando um RPG, mas em livro, sabe? Sei, sei, sei. Não que a pessoa encarnava os personagens, mas você tinha a historinha, e aí, à medida que você escolhia um dos personagens da historinha, e aí você tinha que seguir a narrativa daquele personagem. Sim, sim, eu já vi alguns livros desse Entendeu? jeito, mas os livros que eu vi tinham um personagem só que as suas escolhas, por exemplo, você quer escolher A, você vai para tal página, escolher B, você vai para tal Isso, página. isso. Que é uma Sim. opção que vocês podem fazer. Aquele filme da Netflix do Black Mirror, né? Do especial tem esse formato de você escolher. Ah, sim, sim. Sei qual que é. Que eu esqueci o nome agora do filme, que é bem Sim. bacana. É uma experiência Como que chama? interessante. Alguém aqui assistiu esse filme, pessoal que tem Netflix? Que é do Black Mirror, que eles fizeram tipo um filme, um especial, e aí você vai com controle remoto, você vai escolhendo. Você, tipo, você quer quebrar o vaso ou você quer sair da sala? E eu não sei se vocês já leram, né? Quando eu era adolescente, nossa, eu, de novo, né? Acho que é Voltando. Bandersnatch, né, galego? Alguma coisa. Isso. Quando eu era adolescente, era muito comum essa coleção desses livros, né? Que era da série Enrola Desenrola. Que aí você ia escolhendo o final. Eu tinha vários, né? E quando eu mudei de Rio Preto para Uberaba, que eu morava numa casa maior lá, e quando eu vim para cá a casa era menor, eu tive que doar tudo. Mas eu tinha, assim, pilhas de livros desses aí, porque eu Nossa, que adorava. dor no coração, galego. Agora eu estou, tipo, Nem caçando me vários fala. artigos para fazer lá na empresa e tal, Nem me e fala, é viu, difícil Guilherme? achar. Mas não tinha jeito, eu tinha que optar e assim, fiz a mudança de carro, né? Também, quanto mais coisa eu trouxesse, mais vezes eu tinha que trazer isso de carro. E aí você vai ficando com o saco cheio, né? Eu fiz uma mudança que demorou quase 3 meses, a minha mudança de Rio Preto para cá. Nossa. Porque eu ia trazendo aos poucos essas coisas, né? Bom, pessoal, então o objeto de aprendizagem tem isso. Lá no módulo de ensino, de evolução, tem alguns detalhamentos, aí tem um conceito de objeto de aprendizagem, e aí tem, assim, alguns materiais de um curso. Eu fiz uma especialização em Educação e Tecnologias, e aí algumas das disciplinas que eu fiz, elas eram sobre essa questão de produção de objetos, né? De aprendizagem. Eu também disponibilizei esses materiais lá para vocês.
A revista Genética na Escola, ela é uma revista legal também para vocês terem ideias, né? Porque lá tem vários exemplos, né, de objetos. Mas se vocês podem, se vocês tiverem uma ideia igual o Guilherme fez aqui, e falar, isso aí seria legal e tudo mais, a gente pode dar algumas orientações se vocês quiserem, tá? RPG é muito legal. Se vocês quiserem criar, por exemplo, uma narrativa em PowerPoint, que conta uma historinha, vocês podem fazer isso também, tá? Que seria uma proposta que até que é relativamente legal de fazer, mas vocês fiquem à vontade, tá? Desde que vocês façam o objeto, né, tem que ter um produto, que é um recurso didático. E esse recurso didático, ele tem que ser possível de ser aplicável, ou seja, os professores poderiam ou reproduzir esse objeto nas escolas, ou seria possível enviar para os professores de forma fácil, que a aplicabilidade é isso. Acessibilidade. Esse jogo prevê, em alguma medida, acessibilidade para alguma deficiência, e aí vocês têm que, por exemplo, ao pensar o objeto, vocês têm que pensar se ele poderia ser usado por alunos com deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência intelectual, e aí vocês têm que imaginar alguma estratégia que permitisse essa acessibilidade. Uma coisa importante, a disciplina é a disciplina de evolução, não é a disciplina de princípios evolutivos. Nós temos vários temas na disciplina, certo? Mas, por exemplo, vocês não vão fazer um objeto de aprendizagem de seleção natural, ou de deriva genética, ou de fluxo gênico, certo? Porque isso não é o conteúdo da disciplina. Vocês vão fazer um objeto ou de macroevolução, ou de evolução do comportamento, ou de evolução humana, ou de evolução molecular, certo? Então tem que tomar muito cuidado. Por que eu estou falando isso? No semestre passado, teve um grupo que trouxe um objeto bem bacana, só que era de seleção natural. Entendeu? Aí, se falar só da seleção, mas aí, por exemplo, se for seleção natural aplicada à evolução humana, beleza, tá? Agora, se for a seleção natural mais naquela perspectiva darwiniana, por exemplo, não é da disciplina aqui, certo? A apresentação do objeto, né? Então, vocês vão conseguir ser claros, vão trazer o objeto de fato, né? Ou pelo menos um vídeo que ilustre esse objeto. E aí vocês vão precisar apresentar um plano de ensino, e nesse plano de ensino vocês têm que prever a utilização desse objeto, tá? O próprio objeto pode ser o foco do plano de ensino, ou ele pode ser um dos elementos dentro de uma sequência didática, ok? Lá no módulo de ensino, eu coloquei um modelo de plano de ensino, que vocês podem usar ou não, tá? Vocês podem usar aquele modelo, ou vocês podem utilizar algum outro que vocês têm mais, que estão mais habituados. Quem é de PIBID, de residência pedagógica, às vezes quem já fez estágio, talvez vocês tenham usado algum plano de ensino, plano de aula, tá? Plano de ensino não é plano de aula. Plano de aula, ou plano de sequência didática, vocês podem usar esses modelos que vocês estão familiarizados, tá? Ou usar esse modelo que eu deixei lá no ambiente virtual de aprendizagens, certo? Pessoal, alguma dúvida em relação ao objeto? Professor, Oi, Ana, pode falar. esse objeto de aprendizagem vai ser apresentado no sábado? Isso, exatamente. Ah, tá. É que Foi eu uma- perdi a parte que você estava falando. Tá, que é o seguinte, pessoal, eu sei que alguns de vocês trabalham, pode ser que vocês trabalhem no sábado. E aí, algumas opções, tá? Para essa situação. Eu posso fazer uma declaração dizendo que vocês vão estar naquele momento em aula, e aí vocês podem apresentar para o patrão de vocês. Vocês podem estar na apresentação só no momento que ela ocorrer, e aí vocês podem até avisar o patrão, olha, eu vou precisar de 10 minutos aqui para fazer a apresentação. Se for inviável, né, porque dependendo do tipo de trabalho que vocês façam, talvez seja impossível fazer isso. E dependendo do patrão também, pode ser impossível, tá? A gente avisa com muita antecedência para que vocês se organizem, mas a gente sabe que tem muita coisa que não depende da gente. Se for o caso, por exemplo, é impossível, né, para algum de vocês apresentar no sábado, pede para o grupo me avisar, ou você me avisa, ou eu não vou estar presente, mas o grupo tem que me contar qual foi a contribuição de você, tá, nesse caso. Não estou falando você não, tá, Ana Luísa, mas se for o caso de algum de vocês aqui, certo? Mas assim, não precisa ficar sofrendo por isso não, viu, gente?
Porque a gente sabe que tem patrão, já teve uma vez um semestre que o patrão de um aluno, ele entrou em contato comigo, ele acabou comigo. Ele acabou comigo, ele mandou tanta coisa, falando que eu que tinha que provar que eu ia dar aula, sabe umas coisas assim, que não tinha que tirar os empregados dele do trabalho, umas coisas doidas assim, sabe? Então a gente sabe como que é, dependendo do trabalho, é complicado. Mas de qualquer maneira, se for uma coisa complicada, às vezes, se falar pro patrão de vocês que, olha, eu vou precisar só estar lá os 10 minutos da minha apresentação, de repente vocês podem fazer, como é virtual, de repente dá para fazer até do lugar de trabalho mesmo, tá? Dependendo do tipo de trabalho que vocês façam, certo? Mas sem estresse, viu, Ana? Não, ok, tá tranquilo. Beleza? Bom, pessoal, agora vamos à parte que eu mais gosto, que é dividir os grupos e aí depois a gente falar dos seminários, tá? Dos temas. E aí, Ana, quem que é teu grupo? Então, meu grupo vai ser eu, Ana Luísa, Lari Certo, e Jéssica. perfeito. Larissa Tanto e do Jéssica. área quanto do objeto, tá? Perfeito, perfeito. Daniel, qual que é o seu grupo? Ô, Dani, mano, inclusive, se eu puder ficar no Oi, seu grupo, Gui. que eu te conheço. Beleza, Sempre que eu te então já conheço. tenho um, pelo menos. Já tenho um, beleza. Falta outro. Falta outra pessoa. Vocês Se perceberam alguém que eles vão quiser para a me pegada escolher. do RPG, né? Então, alguém aqui teria interesse em fazer o RPG? Então, se alguém quiser tiver interesse, você fala com a gente. Mas, galera, falta uma pessoa também ainda, né? Que não entrou, Sim, né? é que eu tenho quase certeza que o Glauco, a Luciana e a Daya vão fazer um grupo, porque eles são mais ou menos dois da Então. turma. Então, Sim. tudo bem. Então, Enganado, a gente meninos? pode ficar já. Então, eu, Gui e. A Acho que Lara, quem sabe a Lara vai fazer. Rayana? A Lara Eu vou Rayana. procurar Eu no não grupo da lembro qual que era biologia. a turma dela, hein? Eu também não lembro, mas eu vou procurar. Ah, ela é da turma Biologia, qualquer coisa. Não, era a turma anterior do Guilherme. A Lara. Tá, eu vou procurar, galera. Eu vou procurar. Eu vou adicionar ela Uma já no turma antes grupo, da então. Pode minha? deixar. Ah, eu acho que eu sei quem que é. Ela é Ah, nordestina, viu? Não é eu a Eu sei acho que melhor eu lembro característica também para quem que é. dizer, mas como a gente não tem muitos nordestinos no curso, ela. Só que eu não lembro de qual estado que ela era. Ela é bem bacana, Não, viu? Simpática pra caramba, assim. é a Lara Lara, pô. pequenininha. Acho que você conhece, mano. É a Lara pequenininha. Quem? É a Lara. Ah, é a Lara mesmo. Lara Já sei Castro, quem que né? é. Fala Lara Rayana, mas é Lara Castro. Lara. Tá bom. Já sei. Já Isso. vou até criar o grupo já então, beleza. Beleza. Boa, Cleuseira. E aí o outro grupo vai ser o Glauco, a Daia e a Luciana, certo? Isso. Ah, a Luciana falou! Você tá quietinha, né, Luciana? Tô ouvindo. É bom, viu? Melhor ouvir do que falar, viu? Tem hora que fala, é complicado. Bom, meninos, eu selecionei 3 artigos. Espera que eu vou abrir o arquivo aqui para vocês, dos seminários. E aí são 3 temas diferentes, obviamente, né? Eu vou apresentar rapidamente os temas para vocês e aí a gente vai definir qual tema vai ficar para qual grupo, certo? Espera que eu vou abrir. Eu acredito que quase todos vocês já tenham passado pelas apresentações de artigo em inglês, né? Talvez o Daniel não, eu não sei. Só na sua disciplina, Galego. Sim, mas eu acho que todos vocês já fizeram, né, seminário com artigo em inglês comigo, né? Já sim. Já, né? Então vocês já sabem que é um artigo em inglês, né? Eu tenho feito questão tem alguns alunos que reclamam e tudo mais, mas é muito importante para vocês, sabe, essa questão. Primeiro, para vocês se familiarizarem esse tipo de estrutura de texto, né? Que é o tipo de texto que a gente da área da biologia depende muito. É uma forma da gente fugir do negacionismo científico, porque esse tipo de texto é um texto que é justamente antinegacionista, né, que é um texto científico, of course, e eu tive cuidado, eu sempre tenho, né, nesses últimos semestres, eu tenho escolhido artigos bem recentes, né, tanto é que os artigos aqui que eu selecionei para vocês, eu acho que os 3 são de 2021. Tá aparecendo aí já, pessoal, a tabelinha?
Tá sim. Tá sim, galera. Tá. Tá vendo? Um é de 2020, mas é do finalzinho do ano, o outro é de 2020 e o terceiro é de 2021. Os 3 artigos, eles apresentam algum tipo de aplicação, né, do conteúdo que a gente vai ver durante a disciplina. Então, são 3 artigos que trazem um exemplo real, uma evidência real daquele processo mais geral que a gente vai discutir ao longo da disciplina. O primeiro artigo é Impactos da Especiação e Extinção, medido por um relógio de decaimento evolutivo, certo? Eu peguei o resumo, né, do artigo e aí eu fiz a tradução dele, então tem aqui a tradução, não vou detalhar, mas basicamente esse trabalho, ele faz uma análise, né, das datações relacionadas aos eventos de extinção, né, e os eventos de posterior radiação adaptativa, e aí eles confrontam isso com dados calibrados a partir de relógio molecular. Na verdade, o relógio molecular é calibrado a partir do dado fóssil, e aí eles comparam, né, o quanto se aproxima, o quanto se distancia desse relógio. É um artigo que está bem relacionado à questão da macroevolução, tá? Então, esse é um deles. É interessante vocês terem contato com esse tipo de exemplo, né? Porque na evolução humana, por exemplo, nós temos uma questão bem que foi muito discutida por um longo tempo, mas hoje se encontrou o porquê disso, né? Quando a gente analisa a datação obtida por fósseis, né, e a gente compara o processo de diferenciação, né, do chimpanzé e do humano, a gente tem uma datação mais ou menos de 9 milhões de anos, certo? Com o avanço da biologia molecular, e aí a datação por relógio molecular, essa datação, ela deu mais ou menos 6,5, 6 milhões de anos. E 1 milhão de anos, 1,5 milhão de anos é muito tempo para a nossa linhagem evolutiva e para essa diferenciação homem-chimpanzé. E aí se fez uma crítica muito ferrenha, né? Os pensadores da área de paleonto, eles fizeram críticas muito duras, né, aos pesquisadores da área de biologia molecular, dizendo que os modelos, né, de datação utilizando variação molecular talvez não fossem muito confiáveis e tudo mais. E mesmo com o avanço, né, de estudos genômicos, porque as datações elas podem ser feitas utilizando sequências gênicas, né, conservadas, por exemplo, DNA ribossômico, regiões de DNA relacionadas a RNA de transferência, DNA mitocondrial, que tende a ser mais ou menos conservado. Então, essas regiões que eram utilizadas antigamente. Hoje, com o avanço das tecnologias de sequenciamento, é possível comparar genomas inteiros, né? Então, a informação ela tende a ser um pouco mais refinada do que era no comecinho dos anos 2000. E aí, essa questão ainda se manteve. Só que aí o que se descobriu, na hora que se compara os genomas, né, de fato, e aí os genomas inteiros e não segmentos, né, partes dos genomas, o que se percebe, na verdade, é que nós temos muito DNA de chimpanzé, de ancestrais chimpanzé no nosso DNA. E isso é um indicativo que provavelmente durante o processo de... Deixa eu fazer um desenho aqui. Espera que eu... Então, pessoal, então veja isso aqui, né? Você tem aqui o homem, o chimpanzé e aí o ancestral comum ao homem-chimpanzé. Os dados fossilíferos, eles indicam que essa divergência aqui, ela data de mais ou menos 8 milhões de anos, certo? Tá horrível, mas beleza. As datações moleculares, elas indicam que a divergência aconteceu mais ou menos vou colocar 6, tá? 6 milhões de anos. E aí fica a questão, gente, não é possível, né, que tenha essa divergência toda. E é o que se descobriu, que em humanos existe uma quantidade significativa de DNA que é atribuída a chimpanzé. Provavelmente o que deve ter acontecido aqui durante esse processo. As espécies não estavam plenamente separadas durante essa diferenciação aqui inicial. Deixa eu pegar uma outra canetinha aqui. Então,
provavelmente, né, nesse período aqui, nossa, ficou doido, né? Mas tudo bem. Nesse período aqui, as populações não estavam completamente diferenciadas e provavelmente havia fluxo gênico, né? Hibridização entre as espécies. Então, na verdade, por que o dado molecular ele traz uma divergência mais recente? Porque até mais ou menos 6,5 milhões de anos, os ancestrais aqui, tanto da linhagem de hominídeos, né, que é a nossa linhagem evolutiva, quanto a linhagem de chimpanzé, eles apresentavam cruzamento, porque as espécies não estavam completamente diferenciadas, não tinham isolamento reprodutivo completo ainda, né? E essa informação, é claro, que ela não vai ser geralmente ela não é retida, né, em dado morfológico, mas ela é retida em dado genético, certo? E aí essa questão ela não é mais um, digamos assim, um motivo de rivalidades, né? Inclusive essa semana eu assisti uma palestra do professor Walter Neves, né, que é um dos principais paleontólogos, né, paleoantropólogos aqui do Brasil, inclusive ele que fez a descrição da Luzia. Até coloquei, eu não sei se eu coloquei no grupo da biologia, mas eu coloquei no meu perfil do Facebook palestra dele. Vale muito a pena vocês assistirem, se vocês puderem, tá? E aí ele já usa essa datação de mais ou menos 6,5 milhões de anos, né? Que quem criava mais problema com isso eram os paleontólogos, né? E aí, como ele já trouxe essa datação de 6,5 milhões, você, opa, então a própria paleontologia já entende que teve nesse primeiro momento muita hibridização. Fui eu, Galego. Pedi o celular Tá. do Gui. Ah, não, beleza. Perfeito. Achei que era uma pergunta. Bom, pessoal, entenderam então essa questão? Então, justamente para resolver problemas desse tipo, né, que uma análise desse artigo, né, que compara os dados de fósseis, né, pensando nos períodos de extinção em massa e os períodos de radiação adaptativa, comparando isso com o relógio molecular, ele é ela é uma discussão importante, certo? O segundo trabalho, né, um mapa do transcriptoma de uma única célula de embriogênese em marsupiais e inativação do cromossomo X. Esse é um trabalho de Evo-Devo, tá? Evolução e Desenvolvimento, que eu acredito que seja um tema que vocês não devem ter discutido ao longo do curso, vocês vão discutir na disciplina de evolução. Evo-Devo, basicamente, é a parte na biologia evolutiva que se preocupa em entender de que maneira a evolução do desenvolvimento interfere na evolução biológica. E esse é um artigo que vai trazer justamente essa questão, né? Os autores, eles analisaram o transcriptoma. O que significa isso? Foi analisado o conjunto de RNAs, né? Principalmente RNAs mensageiros, mas não só os RNAs mensageiros, mas o conjunto de RNAs de uma célula em processo de embriogênese, de marsupial, e aí eles acompanharam todo o processo de inativação do cromossomo X, que acontece nesse organismo. E aí, a partir dessa análise, eles traçam um retrato para entender esse processo de inativação do cromossomo X para os mamíferos, considerando o que acontece nos marsupiais. Tá? É um artigo bem interessante, bem bacana, e ele traz, para quem gosta da parte de embriologia, vai gostar bastante, tá? É justamente um artigo que faz essa ponte, né, entre embriologia e evolução. E o terceiro e último artigo, mosca branca sequestra um gene de desintoxicação que neutraliza as toxinas das plantas. Nós vamos ver nos mecanismos genéticos da evolução um mecanismo chamado de transferência horizontal. O que é transferência horizontal? Quando uma informação genética é transferida de uma espécie para outra sem que haja cruzamento. Tá? Isso pode ocorrer, por exemplo, a partir de vetores. Então, por exemplo, um vírus que contamina dois organismos diferentes, ele pode levar uma informação do genoma de um organismo para outro genoma, certo? Esse trabalho analisa uma situação dessas, mas pensando uma mosca, que ela é uma... não sei se a gente pode chamar ela de parasita, mas não chamar ela de herbívora, né? De uma herbívora voraz de alguns grupos de planta, e o genoma dessa mosca sequestrou, entre aspas, um gene que está relacionado à detoxificação
das toxinas das plantas que elas se alimentam. Então veja o seguinte, não é que houve seleção natural que acabou eliminando as moscas que não tinham esse sistema de detoxificação. Na verdade, esse sistema de detoxificação foi incorporado ao genoma da mosca via transferência horizontal, né? E o trabalho trata dessa questão, que é a questão dos mecanismos genéticos de evolução. Então, um trabalho, ele traz uma aplicação da macroevolução, o outro trabalho traz uma aplicação do evo-devo, e esse terceiro trabalho traz a aplicação de um mecanismo genético de evolução. E aí eu queria ver com vocês se há consenso, né, na divisão dos grupos e qual ou quais grupos se interessaria pelo trabalho 1, que é da questão do relógio molecular e da adaptação via fóssil. Galego, já que ninguém falou nada por enquanto, eu esperei uns segundinhos, se o Gui também topar, eu topo com ele. Beleza? Pode ser para vocês, então? Bora demais, velho. Só pegar aí que tamo junto. Beleza. Então, vamos lá. Daniel... Esse artigo que trata da questão do desenvolvimento e da evolução. Então, qual grupo gostaria de pegar? A gente fica com ele, professor. Fica. Tá bom, tá bom. Tudo bem. Então vai ser o Glauco. Dessa forma, o grupo 3, que é a Ana, a Jéssica e a Larissa. Certo? Eu sugiro que vocês tentem, né, começar a leitura do artigo quanto antes, porque se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir tirando comigo, tá? A gente vai conversando. Não deixe para a última hora, certo? Porque aí pode ser que fique bem complicado. Bom, então aqui está tudo certo, resolvido. Pessoal, eu dou duas opções para vocês. A gente pode encerrar a aula agora, ou se vocês quiserem, a gente pode começar a discutir a teoria estatística evolutiva, e aí terminaria semana que vem. O que vocês preferem fazer? O senhor que manda aí. Eu acho que se todo mundo topar, já são 8 horas, a gente discute meia horinha, 40 minutos. Beleza, por mim, tranquilo. Tranquilo. Deixa eu então, peraí que eu vou abrir a apresentação aqui. Para mim é bem de boa, eu tô bem tranquilo. Eu achei que ia demorar um pouco mais, mas vocês foram mais rápido. Vocês não entrarem em atrito. Aí fica mais fácil. Só um minutinho. Pessoal, deixa eu fazer o seguinte, eu vou pausar a gravação.